Bem-vindo de volta ao nosso apocalipse de gelo. Lá fora, o mundo ainda está a -70, no modo experimento da humanidade, e aqui dentro, o prédio 25 entrou numa fase nova. Ninguém mais está tentando só sobreviver, todo mundo está tentando se agarrar a alguém. Porque, neste prédio, existem duas verdades: a fome só cresce, e a paciência do Zan só encolhe. Porque tem gente pedindo bondade. Tem gente querendo entrar. Tem gente empurrando os filhos pra frente. E o pior, tem homens que transformaram cavar túnel de outro prédio e explodir porta numa profissão. Hoje à noite, uma coisa fica clara no prédio 25, a porta do Zan não é só uma porta, é uma prova. E se você passar errado, sua nota sai pegando fogo. Se você está pronto, no prédio 25, o conceito de boa vizinhança oficialmente morreu, e no lugar dele entrou quem vai usar quem. O episódio abre com aquela cena que, em condições normais, faria qualquer pessoa procurar um terapeuta. Zan está na varanda, celular na mão, com aquela pose clássica de reflexão pós-massacre. Ele encara os cadáveres congelados lá fora como se fossem sacos de lixo que ele ainda não teve tempo de jogar fora. Ao lado dele, a médica do prédio, Ju, exausta. E Zan ainda segura um taco de beisebol. Acho que hoje ele decidiu que quer praticar um esporte. Com a calma de sempre, ele estende um segundo taco para Ju. Ju pisca, dá para ver que ela está pensando exatamente o que qualquer pessoa sensata pensaria: por que eu vou bater com um taco em gente que já morreu? E ela pergunta isso em voz alta: por que continuar esmagando eles? Os caras já viraram gelo, já acabaram, já foram deletados do servidor. Qual é o sentido? Os olhos do Zan se estreitam, e por um segundo toda a suavidade do rosto dele desaparece. Aquele ódio alimentado por lembranças sobe à superfície. Se isso fosse uma comédia romântica, ele diria algo poético. Em vez disso, ele vira um verdadeiro síndico do apocalipse. No tom calmo de sempre, levemente perturbador, ele diz que aquelas pessoas, mesmo mortas, ainda são poluição visual, lixo. Pior que manchas na varanda. Ele quer tudo limpo. E mais do que isso, ele quer que fique gravada uma mensagem no gelo, para todo mundo do prédio ver: se você encostar no que é dele, é isso que acontece. Por isso, ele ordena a Ju, sim, uma mulher que jurou salvar vidas, que saia e destrua os cadáveres. Não é um recado simbólico. Ele quer transformar aquilo em um anúncio público, reduzir a pedaços. Na cabeça dele, tudo é simples. Primeiro passo, matar o problema. Segundo passo, transformar o problema em conteúdo. Terceiro passo, deixar os vizinhos maturando no medo. Ju hesita por um instante. Ela é médica, não executora da máfia. Mas ela também sabe muito bem o que aquelas pessoas fizeram, e o que fariam se tivessem chance. Ela concorda com a cabeça, pega o taco e vai para a varanda aberta. O vento rasga a roupa dela. O mundo lá embaixo é um cemitério branco. Os corpos, com expressões congeladas, parecem esculturas horríveis. Atrás delas, Zan levanta o celular e começa a gravar. Quando Ju percebe a câmera, quase deixa o taco cair. Espera, você tá filmando isso de verdade? Zan nem tenta fingir vergonha. Ele diz que está registrando o processo, para que todos vejam de quem esse prédio pertence agora. Em outras palavras, ele está gravando um vídeo educativo. Guia para evitar virar decoração de gelo, episódio 1. Ju engole em seco, encara o gelo, e desce o braço. O taco acerta com um estalo seco. Pedaços congelados voam como neve. Zan fica ao lado, celular firme. É brutal. Humilhante. Mas, ao mesmo tempo, eficaz. Ju bate de novo. E de novo. Cada golpe parece menos contra o cadáver e mais contra a antiga ordem do prédio. A era das gangues que aterrorizavam todo mundo acabou. Agora o monstro no topo da cadeia alimentar está do lado deles. Mais ou menos. Com condições. Enquanto for conveniente para ele. Quando termina, dos antigos marginais só sobra um monte de entulho de gelo. E no chat geral do prédio, surge um vídeo novo. Um clip editado do Zan. Todo mundo que sofreu na mão daqueles caras abre o vídeo como se a vida dependesse disso. A reação vem na hora, alguns começam a aplaudir, escrevem chorando, não conseguem acreditar que o demônio que esmagou todo mundo por tanto tempo finalmente sumiu.
Outros riem e choram ao mesmo tempo, mandando mensagens tipo finalmente morreu e agora dá pra sair. Uns poucos travam no teclado e só spamam emoji chorando. Eles não estão só felizes porque a gangue morreu, eles estão felizes porque, pela primeira vez, alguém mais forte do que eles, apareceu do lado deles. Até lerem a mensagem embaixo do vídeo. Zan escreve, com o calor burocrático de um comunicado de tomada de controle, a partir de agora, o prédio está sob o comando dele. Não é sugestão. É declaração. O chat fica em silêncio por um segundo. As mesmas pessoas que estavam comemorando percebem a segunda verdade, tão assustadora quanto a primeira: o diabo morreu. Mas outro diabo subiu no trono. Zan e Ju ficam sentados lado a lado, rolando o chat como se estivessem lendo avaliações de um restaurante recém-inaugurado. Ju, meio impressionada, meio em choque, lê algumas mensagens em voz alta. Foi você mesmo que matou eles? Você tem comida? Agora você vai proteger a gente? Zan se recosta, tranquilo, tudo parece seguir exatamente o roteiro que ele escreveu. E então o celular toca. Quando ele vê o nome na tela, Zan congela. Kim. Por um instante, a expressão dele racha. Ele murmura para si mesmo que ainda se surpreende por ela estar viva, porque se tem uma coisa que o apocalipse definitivamente não precisava, era de Kim. Ele atende. Do outro lado vem uma voz familiar, doce, tremida, e misturada com um desespero tão convincente que, se você não soubesse que ela é uma manipuladora profissional, acharia que é real. Kim pergunta se ele está junto daquela médica. A voz dela é macia, quebrada, o tom exato usado um segundo antes de jogar uma bomba de culpa. Ela diz que está sozinha em outro apartamento do mesmo prédio. Diz que quer ir até ele. Zan só escuta em silêncio. Kim lembra que Zen já morreu. E pergunta se isso não é a oportunidade perfeita para eles finalmente viverem uma vida feliz e confortável juntos. Ela diz que não consegue morar com outra mulher. Porque Zan é dela. Totalmente. Perfeitamente. Ela fala como se estivessem num relacionamento de anos e o namorado tivesse esquecido o roteiro, quando, na verdade, quem ignorou ele até ser conveniente foi ela. Zan não aguenta e sorri. Em voz alta, ele só confirma se ela ainda está viva. Por dentro, ele já está arregaçando as mangas. Do outro lado, Kim leva a mão ao peito de forma dramática. Ela diz que só não procurou antes porque achou que ele tinha morrido. Chora, a voz quebra, e ela jura que sempre o amou mais do que tudo. Ela implora para ele mandar a médica embora. Se ele fizer só isso, eles finalmente podem ser felizes juntos. Enquanto ela continua o monólogo romântico, a realidade alcança ela. Atrás dela aparecem duas garotas irritadas. A tela treme, as vozes sobem. De repente, gritos e barulhos de pancada. É óbvio que estourou uma briga. Zan tira o celular da orelha e olha como se estivesse assistindo a uma live levemente divertida. E desliga. Ju, com as bochechas coradas, abraça ele e sussurra que ele não é como os outros. E, para ser justo, não é mesmo. Elas brigam por atenção. Ju pega um taco e espanca cadáver congelado porque o Zan mandou. Zan olha para ela, os dois ficam ainda mais vermelhos, e então, no canto da boca dele, aparece um sorriso mais escuro, mais demoníaco. Ele pensa que, se Kim visse os dois assim, provavelmente explodiria, e ele se diverte de verdade com essa ideia. E o episódio está mais do que disposto a provar isso. No apartamento da Kim, a briga continua. As duas rivais, ainda mais selvagens com o caos do fim do mundo, estão praticamente se destruindo. E então, de repente, a voz do Zan toca no celular da Kim. Ele enviou um áudio. O tom é calmo, quase gentil, aquele tom usado um instante antes de destruir alguém por dentro. Ele diz que Kim é uma boa pessoa, mas acrescenta que ela chegou um pouco tarde, porque Zan já encontrou coisa melhor. O quarto afunda no silêncio. Kim, com mãos tremendo, encara a tela. Aparece uma foto, Zan e Ju. Perto, íntimos, e aquele papo de duas pessoas morando juntas por segurança é claramente mentira. O cérebro da Kim dá tela azul. Ela grita que Zan não pode fazer isso com ela, que ele a ama mais, que Ju não ama ele e com certeza está usando ele. Ela implora, desmoronada, tentando trazê-lo de volta só na força do desespero.
Ela pede uma chance. Só uma. Diz que vai provar que ama de verdade. Zan aparece na tela sorrindo e diz que não precisa. Ele e Ju se amam de verdade, por isso, ele pede que Kim deixe isso pra lá. E, pelo bem dos dois, acrescenta que eles precisam cortar contato. Ele agora tem uma namorada, pode dar a entender errado. Kim cai no chão, soluçando. Ela grita, eu não acredito. Zan passou 2 anos correndo atrás dela. Jurou que sempre estaria do lado dela. Como isso pode mudar assim, do nada? A Amida e Wang caem na risada do surto dela. Chamam ela de patética, dizem que é o que ela merece, eles jogam crueldade em cima do colapso emocional. No fim, Zan larga o celular e diz que, por hoje já se divertiu bastante. E acrescenta que, com um mundo tão instável, Kim provavelmente vai morrer em breve mesmo. Cruel. Limpo. No ponto. Zan vira pra Ju e pergunta se foi duro demais. Ju aperta a mão dele, os olhos suaves, e diz, tenho certeza de que ele tem seus motivos. Pra Zan, isso basta. Ele sorri, estende a mão para ela com delicadeza, quase como um cavalheiro, e diz que fica realmente feliz por ela entendê-lo. Ju pega a mão dele. Nesse pesadelo congelado, isso é praticamente um marco de relacionamento. O tempo passa, e Ju faz aquilo que uma namorada do apocalipse faria, prepara a comida. Ela diz que está pronto. Zan, roendo uma maçã, diz, você começa, já vou. No momento, ele está no chat geral do prédio 25, que agora virou tipo um fórum de reclamações. Uma mensagem chama a atenção, Tia Lin, ou seja, a rainha do eu tenho direito às suas coisas. Ela diz que conhece gente da polícia. E ameaça, se ninguém obedecer e levar comida para ela vai mandar prender, mandar bater, ou coisa pior. O apocalipse chegou, o mundo congelou, e ela ainda insiste em ser ditadora de bairro. Enquanto Ju come em silêncio, ela não consegue evitar pensar, será que Zan realmente come algo feito por outra pessoa? Sem nem tirar os olhos do celular, Zan dá uma mini aula de história. Tia Lin foi uma das primeiras pessoas que Zan capturou e trancou. O milagre não é ela ainda estar viva, é ela ainda conseguir causar problema. Ju baixa a cabeça, falando bem baixo. Ela confessa que, nos primeiros dias da catástrofe, examinou o neto doente da tia Lin e, com pena, deu alguns suprimentos. Zan olha para ela com um olhar que basicamente diz, por favor, me diz que você não fez o que eu tô pensando. Quando vê aquela expressão, Ju entra em pânico e se defende. Era o começo do desastre. Eu não achava que ia durar tanto. Se eu soubesse que ia ficar tão ruim, eu não teria sido tão impulsiva. Zan não está bravo com a compaixão dela. Não é isso. Com calma, ele despeja suco num copo e coloca na mesa como se estivesse apresentando uma prova. Ele diz que o problema é outro. E faz uma pergunta simples, Ju, se a tia Lin consumiu a comida que você deu, como essa mulher ainda está viva? A linha do tempo não fecha. As mãos de Ju tremem, ela larga o prato. Ela sussurra que, uns 10 dias atrás, o neto morreu por falta de remédio. Zan se recosta e balança a cabeça uma vez. Agora faz sentido, ele diz. Nesse momento, do prédio em frente, uma risada louca rasga o ar gelado. Os dois correm para a varanda. Num dos andares de cima, pelo menos o 10º, um homem está em cima do parapeito da varanda. Os olhos dele estão fora de si, a risada é histérica, alguém que o frio e a fome finalmente devoraram por dentro. Ele pula. Não cai como um ser humano, ele mergulha como uma lança, de cabeça, cortando o ar, até o chão ensinar silêncio. O impacto é violento. A risada some. Só sobra o vento. Ju solta o ar, tremendo, e faz a pergunta que todo mundo na cidade está fazendo: quando isso vai acabar? Zan encara a tempestade infinita. E é honesto. Sem consolo. Sem frase bonita. Ninguém sabe, ele diz. O tempo não se importa com sentimentos, planos ou calendário. Tudo o que eles podem fazer é esperar. Esperar, e fazer qualquer coisa que for necessária para sobreviver. E então o celular toca de novo. Dessa vez, é o tio Will. Zan atende com tranquilidade.
Tio Will dá aquela risada tensa de vou fingir que está tudo bem enquanto minha vida está pegando fogo. Ele pergunta se do lado do Zan está tudo bem. Zan sorri e corta a formalidade. Diz para ele falar direto o que precisa, se estiver ao alcance, ele ajuda. E aqui dentro, o narrador entra. Tio Will é um dos poucos bons. Num mundo cheio de parasitas, é um homem que vale investimento. Do outro lado, Will está sentado na cama, ombros caídos. Ele diz que a filha da May está com febre alta. Não tem remédio. A criança está queimando, eles têm medo de ela não passar da noite. Depois de um curto silêncio, vem a pergunta inevitável. Você tem remédio? Os olhos do Zan se abrem um pouco. Uma sobrancelha sobe, as peças se encaixam. Vamos lembrar os fatos. Will é solteiro. May é jovem, bem cuidada. Ela se agarra à bondade dele para conseguir proteção e suprimentos. E no apocalipse, bondade é um recurso limitado. Zan pensa nisso tudo e estende o braço como se estivesse fazendo um grande gesto. Ele diz que tem remédio. E que, se eles vierem, ele compartilha. Will agradece repetidas vezes, a voz tremendo de alívio. Diz que Zan já salvou ele 2 vezes e que, se Zan quiser qualquer coisa, ele nunca vai recusar. Zan fecha os olhos, aquelas palavras soam como música. Ele diz que se conhecem há anos, que Will é mais próximo do que família. Aí o tom dele fica um pouco mais afiado. Chega. Venha e pegue o remédio. Ele desliga e murmura para si mesmo, meia perigosa. Ela não está com Will por amor, está com Will porque ele ouve e faz estoque. Num mundo como esse, a melhor opção para gente como ela é Will. Ju, com um copo de suco na mão, pergunta, vocês são tão próximos assim mesmo? Zan não está fingindo. Ele diz que, em tempos assim, a pessoa precisa pensar no próprio interesse. E que é útil ajudar gente como Will. Se Will sobreviver e ficar grato, vira um ativo no futuro. Ele termina o suco e coloca o copo na mesa. E acrescenta que não quer que essa catástrofe transforme Will num monstro. Gente como ele é rara. Vale a pena proteger, enquanto for útil. Depois de um tempo, batem na porta. E o chama do lado de fora, perguntando se Zan está em casa. Na câmera, Zan franze a testa na hora. Will não veio sozinho. May está com ele. Zan liga o interfone e pergunta o que está acontecendo. Will se identifica. May grita rápido que a filha está com febre. Zan nem se dá ao trabalho de abrir a porta. Ele empurra uma caixinha de remédio pela abertura de segurança. A caixa cai no chão. Ele diz para darem para a criança, que deve ser suficiente. Will se abaixa, pega a caixa e agradece com gratidão. E então May parte para cima da porta. Ela não quer remédio. Ela quer entrar. Ela implora para ele deixar a criança ficar ali um pouco. Na casa de Zan tem aquecedor, é quente. Na casa deles está congelando. Ela diz que tem medo de a filha morrer de frio. Lá dentro, Zan encosta na parede, braços cruzados, ouvindo. Ele pensa que ela quer mais. Se deixar a criança entrar, o que vem depois? A mãe entra também. Depois vêm os sentimentos da mãe. Depois vêm os pequenos pedidos. Ele responde sem hesitar. Diz que nem todo mundo pode entrar na casa dele. E acrescenta que o combustível está acabando, e que por dentro só está um pouco mais quente do que lá fora. E o toca de leve o ombro da May. Diz que Zan já ajudou muito só de dar o remédio. Sugere que eles voltem e agasalhem melhor a criança. May vira, chocada. Ela pergunta se um homem consegue mesmo entender o que é ver uma filha perdendo forças devagar. Com lágrimas, ela volta para a porta. Ela sabe que pedir não vai adiantar, mas mesmo assim implora para ele pegar a criança. Zan não se mexe. Aí ele fala sorrindo. Ele lembra que, mesmo antes do mundo acabar, ela já poderia adivinhar a resposta dele. Nesse prédio, todo mundo esperava ele morrer. Queriam o apartamento dele, os suprimentos, a cama, o aquecedor. Ele sabe muito bem que foi observado como se fosse uma despensa ambulante. Will também sabe, por isso entende, no fundo, por que Zan recusa. Will vira May com mais firmeza e diz que Zan está certo. Ele reforça que Zan ajudou, e só isso já é enorme.
Ela tem noção de como é difícil achar remédio hoje em dia? Mei responde, desesperada. Ela diz que Zan mantém uma médica morando com ele. Então tem espaço. Atrás da porta, Zan solta uma bomba tranquila. Ele diz que ele e a médica são namorados. E o congela. Ju congela lá dentro por um motivo totalmente diferente. O rosto dela fica vermelho vivo. Talvez Zan tenha dito isso só para calar a Mei, mas, mesmo assim, soa bonito. Yu se recompõe, diz pra Mei que já deu, que eles precisam ir. Zan ajudou o suficiente. Mei diz que sabe, que só quer uma vida melhor pra filha. Eles vão embora. Yu pede desculpas e agradece mais uma vez do lado de fora. Zan diz que entende perfeitamente. Quando a porta fecha, ele se afasta e solta um longo suspiro. Ele murmura que aquela mulher é insuportável. Ju pergunta, com um tom gentil, não existe muita gente como ela. Zan se estica e deita a cabeça no colo da Ju. Ele admite que ela está certa. Ele não pode pisar forte demais nesse campo minado emocional e arriscar a relação com Yu. Yu é valioso demais. Enquanto isso, no apartamento de Yu, a tempestade continua. Yu olha para Mei com raiva e pergunta como ela sequer pensou em confiar a filha a um estranho num mundo tão perigoso. Mei levanta a cabeça e diz que fez isso pela filha. Diz que, se algo acontecer com a criança, a vida dela perde o sentido. Yu diz que entende o amor de pai e mãe, mas que bondade precisa ter retorno. Ele acrescenta que, sem Zan, eles não teriam suprimentos e já estariam mortos. Mei franze a testa, fica irritada porque toda a frase vira Zan isso, Zan aquilo. Então ela faz o que manipuladores fazem melhor, muda o ângulo. Ela encosta a cabeça no ombro do Yu e sussurra que Zan não merece tantos elogios. Afinal, Yu não tem medo dele, lá no fundo? Yu se afasta, assustado. Mei recua na hora, diz que não quis dizer isso. Afirma que Zan não quer ajudar de verdade, que dar remédio foi o mínimo. E então ela solta o veneno. Ela diz que as boas ações do Zan podem ser usadas no futuro para controlar Yu. Uma bondade ainda é bondade quando vem com condições? Ela lembra que o apartamento do Zan é grande. Tem espaço. Tem calor. Deixar tanta gente morrer congelada não é cruel? A expressão do Yu escurece. Até que ele explode. Manda ela parar. Diz que consegue distinguir o bem do mal, que ainda é humano. A filha da Mei começa a chorar com a tensão no ar. Mei pede desculpas e diz que falou tudo isso pro bem dele. Yu se levanta e diz que vai dormir na sala. Mei e a criança podem ficar com a cama. Mei olha para Yu, não vai desistir. Ela pensa que precisa conseguir entrar no apartamento do Zan. Esse é o objetivo real. Ela olha para a filha e sussurra, vou fazer qualquer coisa para você nunca mais passar necessidade. E no meio desse pequeno e sujo drama do fim do mundo, o narrador limpa a garganta. Se você conseguiu chegar até aqui sem congelar, sem desmaiar de fome, ou sem dar rage quit na própria compaixão, pensa nisso como seu teste de sobrevivência. Nesse mundo, cada escolha sensata, cada aliado certo, cada pequeno gesto de apoio pode manter uma história viva de verdade. Uns reforçam as portas. Uns estocam enlatados. E uns apertam aquele botão de curtir e se inscrevem, só para não perder o único canal que explica em quais vizinhos você nunca deve confiar. Enfim. Voltando pro desastre. Os dias passam se arrastando. Lá fora, os primeiros andares do prédio alto estão completamente soterrados. O prédio já não é um condomínio, é um monumento semi-enterrado à estupidez humana. De repente, no meio dos montes de neve, uma pá bate. Uma vez. Duas vezes. Aos poucos, um túnel aparece, cavado por pessoas tão congeladas e desesperadas que estão dispostas a mastigar a terra congelada para chegar no que querem. Depois de um tempo, algumas silhuetas saem do túnel, como insetos saindo de um balde. Eles se levantam, apertando as ferramentas nas mãos, pás, barras de ferro, machados, armas improvisadas. O líder dá uma ordem, com um sorriso sorrateiro, avançar. Minutos depois, um homem do prédio, só um sujeito comum, com um balde, tentando sobreviver mais um dia, vê eles.
Ele nem tem tempo de gritar. O líder aponta para ele e manda o grupo pegar. O homem tenta correr, mas é lento. Uma pá acerta a nuca dele. Ele cai no chão, manchando a neve de sangue. Eles passam por cima dele como se fosse só mais um monte de neve. Resmungam, a gente resolve isso na volta. Essas pessoas não são vizinhos famintos. São caçadores. Eles sobem, até chegar no 24º andar. Eles param diante de uma porta, ainda não é a porta do Zan. O líder diz pro homem chamado Lau resolver. Lau agacha, tira o dinamite e começa a trabalhar. Colocar explosivo num corredor congelado de prédio. O que poderia dar errado? Ele termina, corre para longe e grita para todo mundo tampar os ouvidos. Uma explosão gigantesca sacode o prédio. O som bate no apartamento do Zan como um golpe físico. Os olhos do Zan se abrem, a explosão veio praticamente do lado da porta dele. Ele pega a arma na hora e corre para as câmeras. Sala, intacta. Quarto, intacto. Porta da frente, ainda no lugar. Na câmera do corredor, ele vê uma dúzia de homens durões, com roupas de inverno desencontradas, ferramentas e armas improvisadas, a fumaça ainda rodando ao redor deles. Os olhos do Zan se estreitam. Outra gangue. De outro prédio. Cavaram um túnel, explodiram a porta de um vizinho, e agora estão vindo para a porta dele. Ele reconhece as ferramentas, pás, equipamento de construção. Dá para ver que eles já fizeram isso antes. E ele percebe quem são, os operários de construção unidos do prédio 26, os caras que transformaram destruição em estilo de vida. Ele caminha devagar até a porta, pensando, então a fama dele já se espalhou para os outros prédios. No corredor, o mestre de obra encara a porta do Zan, inquieto. Fica irritado porque nem explosivo conseguiu arrebentar. Lau coça a cabeça. Diz que foi ele que fez a bomba, que a porta tinha que ter voado na hora. Um dos homens levanta uma marreta e sugere quebrar na força. Bem quando ele vai descer o golpe. Um pequeno painel de metal desliza na porta. Surge uma abertura estreita. Os olhos do Zan aparecem ali, frios, cansados. Com a voz mais reta do mundo, ele pergunta se eles realmente querem que ele abra a porta. Ele levanta a mão devagar. Na palma, algo que parece uma mistura de química do fim do mundo, fósforo branco mais dióxido de enxofre. Um coquetel explosivo caseiro, simplificado. Quando queima, passa de 1000 graus. Ele não espera a resposta. Ele gira o pulso. Uma garrafa em chamas e uma bomba de fósforo voam pela abertura e caem no meio do grupo. O corredor vira inferno. O fogo se espalha no espaço estreito e engole os homens em segundos. Eles gritam, se debatem, tentam fugir, mas o corredor é estreito, vira uma armadilha de chamas. Um dos homens, pegando fogo da cabeça aos pés, tropeça para frente e levanta a mão como se pedisse ajuda. Um tiro cala ele. Zan atira calmamente pela abertura, cada disparo é limpo e certeiro. Quando alguém tenta levantar, a bala encontra a cabeça na hora. Em poucos minutos, há uma dúzia de corpos na frente da porta, alguns queimados, outros baleados, todos mortos. Zan olha para a pistola lá dentro. Balança a cabeça, satisfeito. Ainda bem que não usou uma metralhadora, seria um desperdício absurdo de munição. A tempestade lá fora já eliminou a maioria dos fracos. Quem sobrou? Os realmente desesperados. Os realmente cruéis. Gente pronta para cavar neve, explodir portas e matar qualquer um que estiver no caminho. Contra isso, Zan não precisa só de porta blindada, precisa de estratégia. Ele atravessa o corredor longo e volta para a sala, ainda dá para sentir cheiro de pólvora na roupa. Ele encontra Ju, escondida, encolhida num canto, tremendo, dá para ver que a explosão e os gritos deixaram ela apavorada. Zan vai até ela e diz baixinho, acabou. Ju dá um pulo, fica vermelha e diz que não estava com medo. Claro que não, ela só estava, sabe, tomando precaução, vai que tinha um terremoto. Zan olha para ela como quem está vendo alguém tentar vender neve na Antártida. Eles moram no 24º andar. Se tiver terremoto, se esconder vai ser puramente simbólico, eles viram o chão.
Ele abre os braços e explica isso. Ju gagueja, tentando arrumar a roupa de vergonha. No fim, ela admite que aqueles operários são ainda mais perigosos que o Zan. Zan dá de ombros e se joga na cama. Diz que, sem armas, eles não são nada. Lá fora, vizinhos que mal se conhecem estão se grudando em famílias de mentira, movidas por fome e medo. Zan olha pro teto e diz que ficou feliz de ter limpado aquele grupo. Senão, não conseguiria dormir. Ju senta ao lado dele e faz a pergunta principal. E agora? A gente vai se vingar. Zan pega o celular. Claro que vai ter vingança, mas não com bala. Ainda não. Ele abre o chat geral e começa a escrever. Ele diz a todos que os operários do prédio 26 tentaram invadir e matar pessoas, mas que ele impediu. Acrescenta que o homem do 10º andar morreu. Diz que os atacantes trouxeram um explosivo e cavaram um túnel na neve. Ele envia e se recosta. Em pouco tempo, o chat explode. Mensagens chegam em avalanche. Ainda bem que você existe. Com você aqui, estamos seguros. Você é nosso herói. Zan lê tudo sem expressão. Então aproxima o celular da boca e manda um áudio. O tom é lento, controlado, um pouco cansado. Ele diz que gastou a maior parte da munição e que não pode proteger todos para sempre. Agora eles vão ter que se virar. Ele envia e liga direto pro Will. Enquanto chama, Zan dá um sorrisinho pra Ju. Will atende na hora, pergunta se Zan está ferido, se precisa de ajuda. Diz que já bebeu com os operários no passado, mas nunca imaginou que virariam assassinos. Zan toca no queixo, pensando. Sim, é perigoso. Ele ainda não tem um plano completo. Mas agora eles conhecem os inimigos. E os olhos dele escurecem com uma maldade familiar. Ele pede pro Will contar tudo o que sabe sobre aqueles homens. O resto, Zan resolve. Will hesita, pergunta se Zan realmente quer que todos se unam contra os operários. Zan sorri. É exatamente isso que ele quer. Will sugere fazer um anúncio no chat e ver quantos apoiariam. Zan recusa na hora. Se Will falar logo depois do ataque, as pessoas vão achar que Will está trabalhando com Zan. A paranoia estraga tudo. Eles precisam agir em silêncio. Zan não tem pressa. Ele tem suprimento suficiente. Se os operários vieram uma vez, vão vir de novo. E quando vierem, os vizinhos vão correr até Zan por conta própria. Will aceita e comenta, Zan é assustadoramente inteligente. A ligação termina. Zan vira para Ju e diz que vai pedir um favor. Ju pergunta o que é, Zan segura o rosto dela com cuidado, um gesto suave, palavras duras. A maioria dos vizinhos odeia ele. Se ele mesmo fizer certas coisas, piora. Ele fecha o punho, os olhos ficam afiados. Ju e Will vão ser os olhos e ouvidos dele. Vão coletar informação. Quanto mais rápido detectarem qualquer ameaça, mais seguros estarão. Ju confirma, o medo dela vira determinação. Ela aceita. Vai fazer o que puder. Alguns dias depois, Ju aparece usando um uniforme de empregada, então o Apocalipse também virou cosplay, com uma caneta de madeira na mão, parada diante de um quadro branco. Ela diz que organizou, junto com Will, todas as informações que coletaram. E começa a desenhar um mapa bagunçado e horrível do novo mundo. Primeiro, o inimigo principal, Prédio 26, os operários de construção unidos. Fortes, cruéis, carregam pás, barras de metal e até armas de fogo. Depois, ela circula outro número, Prédio 21, outra grande ameaça. 2 líderes, Van Qian, Zaya Lu. Abaixo deles, um grupo de jovens agressivos, na casa dos 20 anos, que se autodenomina Gangue dos Lobos Selvagens. Depois de desenhar isso, ela sublinha o resto dos prédios. A maioria dos moradores já sumiu, suicídio, exaustão, fome. Quem sobrou é fraco, ou está escondido. Zan aparece atrás dela do nada, Ju se assusta. Ele diz que quase não sobrou gente nos outros blocos que vale a avaliação. O perigo real está concentrado nos prédios 21 e 26.
Ele põe a mão no ombro dela, Jill fica vermelha, e diz que eles precisam continuar coletando informação, principalmente sobre armas. Eles têm que saber se o inimigo tem arma, explosivo, ou qualquer coisa melhor do que puro desespero. Corte, outro apartamento. Os operários, o mesmo grupo que atacou antes, estão em pé diante de mais um cadáver, discutindo o próximo passo. O líder diz que vai deixar Zan por último. De sobremesa. Antes, eles vão visitar os outros prédios. Ele enfia a mão no sangue e escreve uma mensagem na parede. Uma ameaça. Uma promessa. O chat do prédio 25 logo fica cheio dessa mensagem. Os operários transformaram o chat do prédio num canal de terror, para assustar todo mundo e forçar Zan a se render. Ou então eles vão pagar o preço. Zan lê, e sorri. Eles responderam mais rápido do que ele esperava. Ele escreve que os mestres de obra vieram e morreram. Se os outros não conseguem se proteger, não é problema dele. Por que ele se renderia para os inimigos? A resposta vem na hora. Atrás daquela porta especial, ele está seguro. Eles não. Se Zan não se render, quem morre são eles. Zan não suaviza uma palavra. Ele diz que eles já vão morrer de qualquer jeito. Qual é a diferença? Uma mensagem, em especial, mexe com os nervos dele. Alguém diz que, quando estavam sendo roubados, Zan não fez nada. Como é que você ainda posa de superior moral? Zan não dá explicação longa. Ele manda um novo áudio. O tom é baixo, frio, pingando confiança. Eles realmente acham que ele não consegue matar os operários sozinho? Acham que ele se escondeu por medo? O prédio inteiro fica em silêncio. Em algum lugar, um homem enrolado num cobertor sussurra. Ele achou que, se livrassem do bullying do Zan, a vida ficaria mais fácil. Em vez disso, chegou uma gangue pior, um grupo que nem se dá ao trabalho de negociar. Ele pensa que talvez todos desapareçam juntos. Ele olha para a janela e murmura para a tempestade: se a neve não derreter, a gente morre, de frio, de fome, ou de medo. Voltamos para o apartamento do Zan. Zan larga o celular na mesa. O rosto dele está calmo, quase em paz. Ele liga de novo pro tio Will. Agora chegou a hora. Hora de parar de esperar a tempestade passar. Hora de parar de reagir e começar a comandar. Hora de fazer todos chegarem à mesma conclusão. Neste prédio, as pessoas não vivem pela lei da tempestade, vivem pela lei do Zan. E o episódio termina exatamente aqui. Zan já não está apenas sobrevivendo. Ele está montando o tabuleiro. Escrevendo as regras. Decidindo quem vai respirar. Mas não esqueça, neste prédio, os inimigos nunca acabam, só voltam mais organizados. Se você quer a continuação da série, deixa o like e um comentário. Porque no próximo episódio, não vai ser boa vizinhança, vai ser plano de guerra. Até o próximo episódio. Tchau!